Na última quarta-feira, dia 5, o CS Futebol Observatory publicou seu ranking dos jogadores sub-23 mais valiosos do mundo fora das 5 grandes ligas da Europa, que são Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha. Na lista, o Campeonato Brasileiro aparece com grande destaque. Ao todo, 18 atletas que atuam em equipes do país figuram entre os mais valiosos. O maior destaque é o centroavante Yuri Alberto, de 22 anos, do nosso rival Corinthians. De acordo com o CS Futebol Observatory, ele vale 35 milhões de euros, 192,86 milhões de reais. Além dos 18 nomes do Brasileirão, ainda há mais 6 jogadores que atuam em ligas menores da Europa. Dos que não jogam no Brasil, o principal nome é o ponta João Pedro, que é avaliado em 22 milhões de euros, 121,23 milhões de reais. E tem jogador do São Paulo na lista dos brasileiros mais valiosos fora da Europa. E trata-se do Rodrigo Nestor, 20 milhões de euros, 110,21 milhões de reais. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, divulgou na última quarta-feira, dia 5, as novidades desta edição do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, os árbitros passarão a fazer a comunicação em áudio e vídeo para todo o estádio após a revisão do VAR. Entre as outras novas recomendações, estão redução do número de atletas no aquecimento, um rigor maior contra reclamações na checagem do vídeo e o aumento nos acréscimos da partida. As informações são do GE. Os treinamentos organizados pela CBF na Zona Oeste do Rio de Janeiro incluem outras novas recomendações. Para o VAR, sempre que a linha do atacante ficar sobreposta à linha do zagueiro, o lance será validado e beneficiará o time que fizer o gol. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF informou que, em relação a acréscimos, o Brasileirão seguirá o que foi visto na Copa do Mundo. No aquecimento, será permitido que apenas 6 jogadores façam trabalhos à beira do campo. A pré-temporada para 84 árbitros segue até esta sexta, dia 6. Na semana que vem, outra turma passará pelos mesmos treinamentos e orientações. O Conselho Deliberativo do São Paulo se reunirá na próxima quinta-feira, dia 13 de abril, para aprovação de mais 3 empréstimos bancários, cuja finalidade será o pagamento de dívidas assumidas neste triênio da gestão liderada pelo presidente Júlio Casares. A reunião acontecerá de forma virtual para aprovação de 2 empréstimos do Banco Rendimento e outro do Banco Daicoval. Para o exercício de 2023, o São Paulo pode captar até 145 milhões de reais no mercado. No primeiro trimestre, o clube firmou contratos de empréstimos na ordem de 42,1 milhões de reais, sendo que 10 milhões foram liquidados até março. No ano passado, o clube havia captado 120 milhões de reais em empréstimos para equilibrar seu fluxo de caixa. A estratégia do Departamento Financeiro do São Paulo é mudar o perfil do seu passivo pagando dívidas de curto prazo e assumindo outros compromissos de longo prazo, ganhando tempo para se reestruturar financeiramente. Foi trilhando esse caminho que o São Paulo reduziu em 26 milhões de reais a sua dívida bancária. O balanço financeiro que está prestes a ser divulgado também deverá apresentar uma redução significativa da dívida geral do clube, ficando abaixo da casa dos 600 milhões. Além dos empréstimos para o pagamento de dívidas de curto prazo, o São Paulo também aposta no aumento das receitas para honrar com seus compromissos de longo prazo adquiridos, como contratos de patrocínios mais vantajosos, produtos licenciados, vendas de atletas, entre outros. A Garena anunciou na última quarta as grandes novidades para a temporada brasileira de Free Fire em 2023. A Liga Brasileira de Free Fire, LBFF, que terá edição única neste ano, começa a ser disputada em 15 de abril com 18 equipes, que lutam por uma premiação total de R$ 550 mil. As equipes participarão de 6 quedas em cada rodada, disputadas aos sábados e domingos a partir das 13 horas no horário de Brasília. As equipes acumulam pontos e, após a disputa da fase classificatória, os 12 melhores disputam a decisão em 8 quedas marcada para 5 de agosto. Quem marcar mais pontos leva o título e a vaga para o Mundial. Serão 18 equipes na disputa. Os times foram selecionados ou convidados pela Garena, já que o formato da LBFF nesse ano é fechado, sem a participação de franquias.
O lateral direito Anilson não joga mais pelo Náutico. Em comum acordo, o jogador e o clube decidiram antecipar o fim do contrato, que iria até o final de maio. Anilson foi um dos poucos atletas remanescentes do rebaixamento à Série C do ano passado a permanecer no Náutico para a atual temporada, quando passou a ser utilizado como zagueiro pelo técnico. Ao todo, Anilson disputou 27 partidas pelo Náutico, sendo 17 na atual temporada, com 2 gols marcados. No empate por 3-3 com o Santa Cruz, antes havia anotado um gol contra, seu primeiro como profissional, e na vitória por 2-0 sobre o Salgueiro, ambos na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Anilson tem contrato com o São Paulo até 31/8 de 2023. Em duelo que valia a liderança do Grupo B da Dallas Cup Sub-19, o São Paulo venceu o Dallas Texans por 4-0. Nas semifinais, o tricolor enfrentará o Tigres do México, que terminou a primeira fase na liderança do Grupo C. O duelo será nesta sexta-feira, dia 7, às 21h30 no horário do Brasil. Com Belletti comandando a equipe Sub-19 na Dallas Cup, o treinador do São Paulo contra o Atlético Paranaense no jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 foi Mário Ramalho, sobrinho de Muricy Ramalho, que conquistou o Campeonato Paulista Sub-13 em 2019 e a Supercopa do Brasil Sub-17 em 2021. Tigre e São Paulo estreiam na Copa Sul-Americana e se reencontram nesta quinta-feira às 21h de Brasília, isso após a polêmica final do mesmo torneio em 2012. Na ocasião, o jogo decisivo de 2012 ficou conhecido por ter sido encerrado no intervalo devido a uma briga generalizada. O São Paulo acabou campeão. Agora, pela estreia da fase de grupos, as equipes medem forças pelo grupo D da competição em um jogo que promete ser tenso. O São Paulo chega para o confronto precisando dar uma resposta imediata ao seu torcedor após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Água Santa. No início da semana, torcedores da organizada foram ao CT conversar com a comissão técnica, diretoria e jogadores. O Tigre também vive um começo do ano complicado. Nas 10 partidas disputadas em 2023, o time acumula apenas 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. No campeonato argentino, é apenas o 18º colocado com 11 pontos ganhos. A transmissão do jogo será da ESPN e Star+. Rogério Ceni ainda tem muitos problemas devido a lesões e suspensões e por isso pode mudar o esquema de jogo e atuar contra o Tigre com uma linha de 3 zagueiros. Durante o Paulistão, a linha com 4 defensores foi a mais utilizada. Raí Ramos e Michel Araújo, recém-contratados, podem estrear pelo tricolor. Quem está fora desse jogo é Caleri e Diego Costa, suspensos, Galopo com cirurgia no joelho esquerdo, Ferrarese cirurgia no joelho direito, Moreira cirurgia no joelho esquerdo, Wellington cirurgia no tornozelo esquerdo, André Anderson pubalgia, Igor Vinícius cirurgia no pubis, Gabriel Neves com dores no tornozelo esquerdo e Pedrinho afastado. Os 24 jogadores que estão na Argentina disponíveis para o confronto desta noite são Rafael, Jandrei, Felipe Alves, Rafinha, Natan, Raí Ramos, Caio, Patrick Lanza, Arboleda, Lanfranco, Beraldo, Belém, Luan, Mendes, Pablo Maia, Nestor, Alisson, Marcos Paulo, Michel Araújo, Wellington Rato, David, Luciano, Juan e Erisson. O salve de hoje é para Leandro Matos, de Angical, Bahia.